Muito bem, estamos aqui para mais um episódio do Empresa Mínima Viável. Aqui é Daniel Wildich. E aí, Lucas, como estamos? E aí, Daniel, beleza? Estamos aí, mais um dia, mais um episódio, prontíssimo para trocar essa ideia com o pessoal que está nos ouvindo. E eu sou o Lucas Inocente. É isso aí, Lucas Inocente. E assim, ó, e deixando para a galera desde sempre, né, a participação na nossa comunidade, empresaminimavviavel.com.br/comunidade, para você se conectar conosco aí e fazer parte desse grupo de pessoas que sei lá quantas pessoas tem, Lucas, mas espero que muitas, trocando ideia com a gente. E cada vez vai ter mais. Muito bem. Lucas, o que a gente falou no episódio anterior? No último episódio, nós falamos sobre o 5W2H. O título do episódio era Qual é a sua ideia? E a gente conversou sobre isso, sobre como modelar a tua ideia usando essas perguntas básicas do 5W2H. E nesse episódio aqui a gente vem para falar sobre como é que as pessoas podem contar a sua ideia para outras pessoas, né? A gente sempre... Porque o 5W2H ele pode ser um pouco, talvez muito duro, talvez, para documentar o que a gente está fazendo. Eu acho que sim. Eu acho que é até questão do custo, talvez não seja sempre o que tu gostaria de falar, né? Ou quem vai fazer o quê. O 5W2H ele acaba sendo um pouco mais para uma ação, para um projeto, do que necessariamente para tu explicar o que tu está fazendo. Então esse é o nosso objetivo de hoje. Vamos nessa? Gui, solta a vinheta. Empresa Mínima Viável, um podcast sobre empreendedorismo e ficar de boa. Luquinha, olha só o seguinte aqui, a gente fala de métodos e metodologias e coisas, mas vamos tentar situar para a galera aqui o que a gente está tentando trazer nesse episódio, porque a gente está falando aqui de como é que você pode contar a sua ideia e ao mesmo tempo que a gente está trazendo algumas técnicas simples aqui, né, o próprio 5W2H, para facilitar essa estruturação, né, e comunicação das ideias, é do tipo, a galera tem que fazer uma escolha aí, né, do que vai encaixar melhor para cada pessoa, para cada tipo de projeto que está sendo modelado, enfim, tem isso aí, né? É bem por aí mesmo. Existem várias soluções, né, que podem ser feitas, que podem ser usadas pelas pessoas que querem construir essas ideias, mas uma coisa que eu acredito aqui que a gente tenta trazer é essa simplicidade de como que a pessoa pode encaixar as ideias dentro da realidade dela. Enfim, tem o Business Model Canvas, né, tem várias coisas que tu pode fazer, mas o que a gente está trazendo aqui é essa coisa mais simples, essa coisa mais pé no chão, mais realidade, mais eu vou conseguir executar isso, será? Como que eu vou conseguir executar isso, né? Quando? Que aí entra o 5W2H. E as que a gente vai trazer hoje também é um pouco nessa pegada. Essa pegada de organizar, de estruturar, enquadrar as ideias ali no que tu pode fazer, né? Então é muito isso pra galera. Use aquilo que fica melhor pra você, né? Aquilo que encaixar melhor. E tem uma outra questão que a gente estava conversando outro dia, que é o seguinte, aonde faltar resposta, provavelmente é a próxima pergunta para você dar uma pensada, uma pesquisada a respeito, né, Lucas? Então, às vezes, esse modelo é ruim porque eu não sei essa resposta aqui. Talvez não seja o momento ainda, pode acontecer, de repente é um momento que nem estou pensando nisso ainda, mas às vezes é o ponto também de dizer, acho que chegou a hora de eu, né, poder priorizar isso daqui e ir atrás dessa resposta, né? Esse é o objetivo, é gerar consciência do que a gente não sabe. Ter essa visão, ter esse pensamento das coisas que ainda faltam a gente descobrir, faltam a gente ter certeza sobre onde que as coisas se encaixam, né, nas nossas ideias. Então, às vezes a gente tá lá no 5W2H, por exemplo, que a gente falou no último episódio, quanto que custa? Não sei. Tu vai desistir da tua ideia porque tu não sabe o custo? Não, tu vai atrás para descobrir quanto que custa. Quem vai fazer? Não sei. Então vamos descobrir quem faz isso. Ali é o foco. A falta da resposta é para onde tu tem que ir. Vamos à primeira então, olha só. Elevator Pitch. Eu li sobre esse negócio a primeira vez lá no livro Crossing the Chasm, né? Atravessando o Abismo. Um livro clássico. Match. Um livro clássico. Jeffrey Moore. Mas, ô Lucas, que é esse troço aí? Porque é uma frasezinha, mas não é uma frasezinha.
para montar essa frase aqui, precisa de conteúdo, precisa de entender o que você está querendo fazer, né? Assim como os 5Ws não são só 7 letras simples de serem adicionadas, essa frase aí também precisa muito de conhecimento. Eu acho que é isso que essas ferramentas trazem, né, Dani? Elas condensam o conhecimento. A gente pode entender para que lado a gente precisa ir, por exemplo, qual que é o nosso diferencial, começar a pensar sobre diferencial. Então, eu acho que é uma frase que a gente preenche as lacunas, mas o resultado dessa frase é bem poderoso. Eu acho que a gente vai em seguida aqui dizer um exemplo, depois explicar um pouco como é que essa frase é montada, mas uma das coisas que eu percebo assim é esse pensar do cliente, até um pensar de mercado também, olhando um pouco de concorrência. Acho que tem algumas questões aí que podem ser bastante úteis aí. A gente estava brincando esse dia com o exemplo do próprio Empresa Mínima Viável aqui. Exato, né? As pessoas podem ainda não estar vendo, porque a gente ainda não liberou o nosso conteúdo interno, mas a gente, obviamente, está usando o que estamos ensinando. Então, nós usamos o 5WH para a temporada e para o nosso podcast em si, o nosso Empresa Mínima Viável, nós usamos o Elevator Pitch para trocar essa ideia sobre o que ele pode ser. Então, eu posso ter a honra de dizer o nosso Elevator Pitch? Manda. Para pessoas que queiram empreender, que não aguentam mais o empreendedorismo de palco. A comunidade Empresa Mínima Viável é um podcast e comunidade que gera reflexão sobre o mundo real do empreendedorismo, diferentemente de programas de empreendedorismo que vendem fórmulas para tentar lucrar em cima do teu sonho. O nosso produto ajuda a pensar de forma mais realista, com perguntas reais, para pessoas reais e ideias reais. Esse é o nosso Elevator Pitch, Daniel. Esse é o Elevator Pitch. Vamos decompor agora aqui para a galera se ligar quais são as partes, né, dessa frase aí. Começa com um para, né? Você falou ali, para pessoas que queiram empreender. Isso aqui a gente está falando de quem é o nosso público-alvo, né? Então, se a pessoa não se interessa em empreender, de repente pode até querer assistir a gente, nos ouvir, porque é da família, é curioso, tem curiosidade e tal, mas não, né? Não vai conectar tanto assim com quem está nessa busca de construir alguma coisa, desenvolver um produto, desenvolver um serviço, né? Exatamente. Até se meu irmão estiver ouvindo isso, avisa aí que ganhou um brinde. Meu irmão ganhou um brinde aí se ele estiver ouvindo esse podcast. Olha aí. Depois da gente falar sobre para quem é, o que você colocou ali que não aguentam mais o empreendedorismo de palco, normalmente você vai falar sobre alguma coisa que acontece atualmente no mercado. Existe uma coisa de desapontamento, uma coisa de estou chateado com o que está acontecendo no mercado. Que chateação é essa? O que está fazendo você querer se movimentar para construir um produto ou um serviço nessa área que a gente está falando? Exato. Qual que é a dor, né? Tu tem ali o para cliente-alvo que tem alguma dor. Não é ainda o problema, mas é o que está acontecendo, né? Então, pode ser a solução atual do mercado que não está satisfeito, pode ser uma necessidade, né? Pode ser várias coisas ali. Aí vem a parte mais, eu ia dizer que é mais fácil, mas não é. Que é o nome do produto. Porque às vezes você pensa em tudo, mas não sabe como é que vai chamar o negócio. No último episódio tu falou que perdeu a amizade por causa de contar que a ideia não vale nada. Eu já vi a amizade sendo perdida por causa de nome de projeto já. Eu já vi isso acontecer. Fica com esse nome aí porque eu não quero, vou fazer o meu. Todos os projetos que eu fiz na minha vida foi muito difícil encontrar o nome, Daniel. Menos, né? Esse a gente, assim que a gente teve ideia, a gente registrou o domínio. Foi quase que automático. Mais um pra coleção aí. Tanto eu quanto o Lucas, a gente tem essa... Bota aí, cara, a gente é colecionador. Eu sou colecionador de domínios que eu não uso. Esse a gente tá usando já. Já contratamos, já estamos usando. Exato, até já sei o que te dá de presente aí. Vou te dar alguns domínios aí. Um vale domínio do Registro BR, olha só. Registro BR, patrocina a gente, hein? Patrocina nós. Falando de domínios aí. Gui, vamos atrás deles. vamos achar patrocínio aí de domínios. Muito bom. Lucas, é o seguinte. Nome do produto. Beleza, passamos aí, não perdemos a amizade, acertamos o produto. Só que agora vem essa questão que é o seguinte. Que tipo de produto que é esse? Porque é outra pergunta pesada. Porque tem que nichar agora. Né? O produto não salva o mundo. O que ele salva, né? E entramos nessa discussão também.
É isso aí, porque até o que é que a gente está fazendo, né? É um programa de rádio, é um podcast e uma comunidade, é um grupo, é uma seita, é uma religião, né? Então, tipo, tu tem que saber ali o que tu tá fazendo. E às vezes é difícil saber o que a gente tá fazendo, né? Em relação à categoria mesmo, né? Às vezes tu não sabe o que tu tá fazendo. Ah, mas é que eu quero quero mandar e-mail. Ah, então é um e-mail marketing? Não, e-mail transacional. Ah, e-mail transacional. Então aí tu vai, né, nichando a partir desse E. E no nosso caso, então, é esse. A gente é uma comunidade, é um podcast e comunidade. E aí vem a questão seguinte, que é qual é o principal problema que se resolve. E aí a gente colocou aqui, né? A gente gera reflexão sobre o mundo real do empreendedorismo, que é uma missão que a gente se incomoda bastante por não estar vendo isso em muitos aspectos, né? Muito bom, isso aí. Uma certa magia sobre o mundo do empreendedorismo, e a gente, vivendo o mundo real, a gente meio que saca que tem um outro lado aí que não está sendo contado, né? Não está sendo contado e ainda está sendo omitido. Então a gente vem para isso aí, para trocar ideia de realidade ali. Esse é um ponto importante, né, cara? O dito empreendedorismo de palco, toda e qualquer pessoa que vende para você uma fórmula mágica, que apresenta para você um conjunto de pessoas que deu certo usando aquele método ou aquela estrutura. Se um dia a gente fizer isso, nos avisa, tá? Que a gente foi pro lado errado. Nosso objetivo é muito mais crescer como comunidade, como grupo de apoio, né? Trazendo ideias e trocando informações e permitindo que a gente construa negócios que podem ser sustentáveis, que podem ter a sua lucratividade, que gerem o seu impacto positivo, o seu impacto social para o mercado. Tem uma série de crenças que ao longo dos episódios aí vocês vão estar vendo, tanto eu quanto o Lucas trazendo. Tem uma série de coisas que a gente acredita sobre esse empreendedorismo do mundo real, né, Lucas? Uma coisa que é muito, muito complicada mesmo são as promessas de sucesso. Para mim, essa é o maior problema, porque tu não tá vendendo a técnica, tu não tá vendendo a ferramenta, a metodologia, tu tá vendendo o sucesso, tu tá botando na cabeça da pessoa que ela vai conseguir o sucesso se ela seguir aquela fórmula. E qualquer pessoa que tenha o mínimo de experiência sabe que não é verdade. Não é porque tu vai fazer uma landing page que tu vai colocar no AdWords e que tu vai sair vendendo milhares de reais em uma semana. Isso não vai acontecer. E é isso que me deixa tentar pensar em uma palavra que não seja um palavrão aqui. Eu vou tentar falar chateado. Isso me deixa chateado de ver as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu conheço, acreditando nisso. Então, acho que uma coisa que me movimenta a estar fazendo esse podcast junto contigo, Dani, e junto com o Gui aí também, é tirar isso, entendeu? É vir com esse contraponto, um contrapeso, de que não vai acontecer, mano. Tu não vai ter o teu sucesso em 2 semanas. Não vai ser em 1 mês. Não vai ser em 2 meses. Talvez nem em 2 anos. Então, vamos começar devagar. Vamos começar com o que dá pra fazer. Vamos desenhar essa ideia. Vamos planejar. Eu acho que é pra isso que a gente tá aqui, né, Dani? É isso que eu acredito. Perfeito. Uma boa geral aí sobre o que a gente acredita e o caminho que a gente está avançando aqui. Bom, Lucas, aí depois de ter dito que produto que é e qual a categoria dele, né, o problema que ele resolve e tal, a gente tem uma questão aqui de falar mal de alguém, né? E aqui, na verdade, aqui é um cuidado que tem que tomar, né? Porque o diferentemente a tendência é querer chutar o balde em direção a alguém, né? Tipo, vamos falar mal do produto tal ou da iniciativa X. E aqui vem um exercício que eu pelo menos vejo isso, que é você deixar muito claro quem você não quer se tornar. Eu acho que isso pode ser uma boa estratégia. Então, olha lá, diferentemente de programas de empreendedorismo que vendem fórmulas para tentar lucrar em cima do teu sonho, que trabalham com gatilhos de escassez, que vão trabalhar com, enfim, várias formas para tentar te trazer uma urgência de tomar uma decisão. Como a gente trouxe aqui, várias coisas vão precisar de tempo, vão precisar de paciência, vão precisar de energia, de dedicação, e elas dificilmente vão se resolver em 1 semana ou 2, entendeu? Ah, mas uma pessoa X lá que foi mostrada conseguiu. É a ultra exceção, entendeu? Não é o caminho comum, não é o caminho normal. E é desse tipo de situação que a gente quer evitar, a gente quer fugir disso e trazer, né, o dia a dia, o mundo real,
sobre essas coisas, né, Lucas? Total, Dani. E eu nunca perco a oportunidade de falar que meritocracia não existe. Então não é só porque tu tá lá fazendo tudo muito bem, tudo muito certo, que o teu produto vai dar certo. Não. Às vezes não deu certo. E aí tu acha que as coisas estão erradas na tua volta, porque tu acreditou nessa mentira de fórmula que vai te fazer ficar rico. E aí, a última parte do Elevator Pitch fala sobre poder dizer alguma coisa que é a tua principal funcionalidade, a tua principal característica, o teu principal benefício, né? E a gente traz aqui que, né, o nosso produto ajuda a pensar de forma mais realista, com perguntas reais, com pessoas reais, com ideias reais, né? Então a gente quer conectar o mais colado no chão possível e trabalhar com a realidade do jeito que ela se coloca aqui. Esse é o nosso propósito com esse programinha, que vai virar um programão cada vez mais, hein? É isso aí, cada vez vai crescer, cada vez vai aumentar com a ajuda de quem está nos ouvindo. Se quem está nos ouvindo se cadastrar lá na comunidade, tirar dúvida, responder dúvidas das outras pessoas, a gente só tem a crescer. O Gui trouxe aqui, ó, desde o vendedor de pipoca até o próximo CEO, porque a pipoca é um produto essencial para a vida humana. É essencial, e eu já vi vários casos de pessoas que começaram com uma coisa de pipoca, uma barraquinha de pipoca, e depois tinha 2, e aí depois tinha 3, e aí depois criou a marca. Com certeza, vender pipoca é uma profissão, como é que eu posso dizer? Eu diria conectada muito com a jornada de cliente, a conexão. Você tem uma expectativa de encontrar aquela pessoa que você compra a pipoca. Tem um relacionamento ali sendo estabelecido, né? Quase como um check, né? Do tipo, passei por aqui, gerei felicidade. Tem uma coisinha assim que eu vejo com a coisa da pipoca. Boa. Lucas falou muito de pipoca aqui, olha só. Vamos voltar aqui um pouquinho então nos itens aqui pra galera se ligar. Para quem é o seu público-alvo, seu cliente-alvo, que não está satisfeito qual é a solução de mercado que você quer, né, trazer aí essa diferença. Qual o nome do seu produto, qual é a categoria que o seu produto ou serviço aí está se posicionando, que resolve, qual o problema, o principal problema aí que você resolve. Diferente de quem é que você não quer se comparar, ou que você quer manter uma distância. E, por último, trazer o principal benefício aí do seu produto, do seu serviço, para que a galera consiga conectar e entender isso aí, né? Você está contando a sua ideia e as pessoas podem aprender com essa sua ideia. Completando essa frase, tu com certeza consegue explicar o teu produto de ponta a ponta, o teu negócio de ponta a ponta, de um jeito muito rápido. Tanto que uma coisa que a gente acabou não falando, que o Elevator Pitch vem de apresentação de elevador, né? Traduzindo. E ele é feito exatamente para isso, para tu encontrar alguém durante uma passada de elevador de um andar para o outro e tu poder contar o que tu tá fazendo para ele. Isso é bastante comentado em histórias de startup, que tava num prédio e encontrou um investidor e falou elevator pitch, trocaram cartão e começaram a conversar. Então acho que vem um pouquinho dessa brincadeira, né? Tem que te contar tudo muito rápido, o que eu faço. Encerramos esse nosso bloco aqui. Vamos ao break! Você já ouviu falar em filosofia da tranquilidade? Esse é o nome do projeto que eu, Daniel Wildt, tenho lá no Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de crowdfunding e eu tenho meu projeto por lá, apoia.se/DWILDT. Esse é o nome da minha campanha, o nome do link, né, para você acessar, poder conhecer mais sobre esse projeto. Toda semana, e às vezes mais de uma vez por semana, eu contribuo com reflexões a respeito de empreender, de fazer, de gestão de projetos e outros assuntos que acabam entrando no meu dia a dia. Então é isso. Acessa lá apoia.se/DWILDT e vem junto. Valeu! Muito bem, de volta. Lucas, é o seguinte, como contar a sua ideia, né? Como você pode contar a sua ideia? A gente falou aqui então do Elevator Pitch para começar, mas temos uma outra técnica aqui para trazer para a galera. Conta aí qual é. É isso aí. Agora a gente vai trazer uma técnica mais voltada para apresentação, não tanto rápida, né?
como o elevator pitch, que é a técnica chamada 10, 20, 30. Essa é a técnica que a gente vai explicar agora. Sabe que eu conheci essa técnica, eu acho que eu demorei para olhar para as perguntas dela. É legal contar essa história aqui, que eu acho que eu nem te contei ela. Eu estava estudando sobre montagem de apresentações. Então eu estudava alguns autores e tal em relação a isso. E aí um deles comentou sobre a regra 10, 20 e 30 do Guy Kawasaki. E aí lá fui eu olhar a regra do 10, 20 e 30. E eu basicamente me interessei muito pelo 30, que significa que o tamanho mínimo de fonte que vai ter no teu slide é 30. Aquela ali já me ganhou. Eu já falei, cara, é isso aqui. E depois eu fui olhar a estrutura, o que era o 10, o que era o 20 e tal. E o 10, quando eu olhei, na verdade eu me situei em 10 slides. E eu não tinha me situado ainda sobre o que tinha nesses slides. Mas eu comecei a montar algumas apresentações usando fontes maiores, né, e usando no máximo 10 slides. Assim. Depois eu fui para outras técnicas, só para te dar uma situação também dessas, que eu tive que cortar a regra dos 10, porque eu fazia slides que iam mudando pedacinhos deles, ou coisas parecidas e tal, e às vezes eu tinha apresentações de 5 minutos com 90 slides, e dava certo. Mas ela exigia uma sincronia ali para fazer um negócio. A gente, esse é outro assunto para outro episódio. Fala mais um pouco pra gente aí do 10, 20 e 30 aí. O 10, 20 e 30 eu conheci, Daniel, numa situação um pouco parecida também. Eu estava estudando para fazer a minha primeira apresentação da vida, primeira palestra, que foi na Ubra Torres, foi uma aula magna na Ubra Torres, que o Babu, do Muambator, me convidou para fazer. E foi muito louco, cara, porque eu não conhecia nada, assim, de apresentação, caí numa apresentação Zen, e acho que é da apresentação Zen que eu vim pro 10, 20 e 30. Quando eu fui ver sobre essa questão também da fonte 30, tá, beleza, entendi. Mas eu não fiz 10 slides, né? Eu fiz bem mais, porque eu não queria apresentar o problema, né? Mas na Fight Analytics, que era a startup que eu tinha antes, lá a gente usou o 10, 20 e 30 para se guiar para apresentação pro investidor. E deu muito certo, né? Porque, bom, os 10 são 10 slides com 10 perguntas, 20 são dos 20 minutos, para que tu não passe de 20 minutos na tua apresentação, e o 30, como tu falou, é a fonte 30, né? E até falou que se as pessoas que forem mais velhas até, muito velhas, pega a idade da pessoa mais velha e divide por 2. Então, se tu tá apresentando para alguém que tem 80 anos, coloca 40 na fonte, né? Tem isso aí também. Tu falou da apresentação Zen aí do Gar Reynolds. Belo autor, bons, excelentes materiais aí para quem tiver interesse em saber mais sobre como montar apresentações. Eu acho que esse é um ponto aqui. A gente já está saindo de uma linha de não só a descrição do texto que você vai falar e como é que você vai contar a sua ideia, mas aqui tem como é que você estrutura. Se você vai ter um site daqui a pouco, o teu site pode estar modelado em cima de alguma dessas perguntas aí, né, das 10, enfim. E uma das coisas que a gente pode falar em relação até o 5W2H, para dar uma comparação aqui que a gente estava dizendo, uma delas é a questão da restrição de conteúdo, né? Porque ele te dá um conjunto de perguntas ali que te ajuda a funilar um pouco que coisas você tem que saber responder, ou que situações você tem que saber sair no momento que está apresentando, né, alguma coisa assim para o investidor ou para alguém que você quer chamar atenção, né? Sim, e o que rola também é que se tu não consegue condensar tanto o teu conteúdo, né, é porque provavelmente tu não tem isso que tu imagina que tu tem. Tu não tem esse negócio que tu acha que tu tem. Porque se tu tá tendo que enrolar muito para explicar, é porque ele não funciona de verdade. Então, com esses 10 slides, tu com certeza vai conseguir explicar para qualquer pessoa, seja para um possível sócio, para um possível funcionário que vai entrar, para um possível investidor, para qualquer pessoa que tu precisa apresentar. Esses 10 slides é o básico que tu precisa ter para mostrar que, beleza, tenho um negócio, sei o que eu estou fazendo. E tem uma coisa importante aqui também, que é o seguinte, né? Dependendo quem é o público que você está apresentando, o seu último slide, ele pode ser diferente. Porque dependendo do público que você apresenta, a sua chamada final, o seu call to action, né, o CTA, que você está colocando no último slide, ele vai ser diferente. Então,
Se você está tentando buscar um investidor, o call to action tem que deixar claro quem que você está buscando. Está buscando um investidor que invista quanto de dinheiro, por qual pedaço da empresa, o que é. Se você está apresentando para um cliente, aquele caso ali é para mostrar por que aquelas pessoas que estão ali têm que se tornar seus clientes, né? Se você está vendendo algum tipo de parceria, algum tipo de união entre serviços ou troca de serviços, enfim, por que vai valer a pena fazer esse processo? Então, é sempre importante, provavelmente você pode ter que mexer em outras partes da apresentação para deixá-la mais focada, né, em relação a esse público, mas com certeza, pelo menos o último slide da chamada, ele tem que estar muito centrado para esse público que você quer atingir. E uma coisa curiosa, Daniel, é que bebês, gatinhos e cachorros convertem muito bem nesse último slide. Se tu bota um bebezinho ali e coloca, vamos conversar, a pessoa vai querer conversar com o bebê. Quem é que não quer conversar com o bebê? Isso funciona mesmo. No da Fight Analytics a gente achou um bebezinho com uma fita, assim, ele tava de kimono, assim, uma fitinha na cabeça, e assim, ó, se tinha algum gelo durante a reunião, naquele último slide com certeza terminou, e aí foi só sucesso. De verdade. De verdade. E Dani, conta aí pra gente então, quais são esses 10 slides? Vamos lá, vamos começar pelo primeiro aqui. Problema. Começa suave, né? Porque aqui tem um lance, né, Lucas? Já tem que deixar claro que problema que você está resolvendo. Porque é muito comum de começar pela solução, né? Mas e qual o problema, né? O ponto é esse, qual o problema que você está resolvendo? E a segunda pergunta aí, Lucas? A segunda é qual é a sua solução, né? Depois que tu conta o teu problema, tu conta a solução. Deixa eu te perguntar, Dani, qual que é o problema que a gente está resolvendo aqui na empresa mínima viável? A gente pode voltar para trazer o mundo real, acabar com o empreendedorismo de palco, trazer a realidade para as pessoas, trazer a comunidade, os vários problemas aí que a gente começa a ver, né, no dia a dia do empreender, a gente quer trazer para a galera. Isso aí, não caia em ciladas. E a questão da solução aí, também é importante. Um slide contar a solução e dar uma trabalhada aí, né? É difícil. Com a fonte 30? Aqui tem aquela frase, talvez o elevator pitch ajude aqui nesse ponto, né? Trazer aquele diferencial, né? Trazer o porquê você existe, pode ser interessante aqui. Uma coisa que a gente falou também nos outros episódios é sobre fazer alguma coisa parecida, né? Fazer um remix. Então, se tu tá trazendo algum tipo de remix, tá fazendo algum tipo de remix, tu já pode usar isso, né? Nós somos a Uber do tararã. Nós somos o Airbnb do tararã. Né? Então, esse tipo de coisa também pode ajudar a quem tá ouvindo sacar melhor o que tu tá fazendo. A outra perguntinha, a gente vai falar sobre o business model. Aqui é importante você poder mostrar para as pessoas que estão interagindo com você como é que é a sua modelagem. É um produto que é comprado de forma eventual, ele é uma assinatura, ele é gratuito e tem algum tipo de patrocínio, apoio. Aqui é o ponto de trazer como é que você se posiciona para o mercado, né, em relação a qual o seu modelo de funcionamento, como é que a sua empresa se sustenta. Exato, como que tu fatura, como é que entra dinheiro aí nesse teu negócio, é por mês, é compra avulsa, é no cartão de crédito, é no débito, né, ali toda a modelagem entra ali. E aí depois, Dani, nós temos a quarta pergunta, que é qual que é a tecnologia, qual que é a mágica fundamental que tu tem, por que as pessoas vão te usar, o que tu tem ali de mágico. Aqui normalmente aparece, necessariamente pode ser alguma questão de tecnologia mesmo, né, que a empresa tá trazendo, mas aqui pode ter aquele benefício que é o teu diferencial perante o mercado, ou como é que você pretende se conectar com as pessoas. Por vezes pode ser um atendimento diferenciado, a jornada de compra, a jornada de atendimento, podem ter várias estruturas, né, o pós, a garantia do serviço que vai ser prestado, tem alguns benefícios aqui que você vai poder trazer e dependendo de como é que você já está operando, né, no seu dia a dia, aí, quando você já começou a não só contar a ideia, mas está executando ela, esse item aqui ele acaba sendo fundamentado, né, também com a sua vivência de mundo real, então acaba sendo bastante interessante nesse sentido. Aí depois a gente vai para onde? Marketing e vendas. Aqui entram questões interessantes, cara, de
tanto de posicionamento, canais de venda, canais que você está oferecendo o seu produto e serviço, vários detalhezinhos aqui que vão acabar também relevantes, mas aqui tem muito a questão de contar, né? Qual é a sua fonte para conhecer clientes, qual é a sua forma de poder comunicar com eles, qual é a sua estratégia para retenção, para trazer novos clientes. Então tem várias perguntas aqui que podem ser respondidas com esse slide, né? A sua estratégia, o seu funcionamento, né? O jeito que você opera em relação aos seus clientes. Isso aí. E se tu estiver, por exemplo, apresentando para um possível sócio ou possível investidor, aqui também poderia entrar o quanto que tu já vendeu. Se, por exemplo, se tu já rodou esse projeto, né? Aqui pode entrar o que aconteceu já. Ó, nós usamos essas situações aqui para o marketing e tivemos esse resultado, então nossas vendas estão nesse volume. Então aqui é um lugar que pode entrar essa visualização também de o que já aconteceu em relação a dinheiro. E aí depois nós temos competidores, mercado. Aqui também, se você está buscando algum tipo de investimento, tentando trazer clientes, parceiros, enfim, é importante, principalmente para quem vai investir, saber quem é que está com você nesse mercado, com quem que você está tentando competir. E se você usar a frase, não, a gente está se distanciando dos concorrentes, então a gente não vê competidores, cara, não faça isso. Não faça isso. Estabeleça com quem que você está tentando jogar o jogo. Nem que seja para dizer, esses são os competidores que existem hoje, a gente quer criar um caminho diferente do que eles criaram. Mas você tem que ter algum tipo de referência, porque assim como o Lucas falou, quando você está tentando contar do seu modelo de negócio, eu sou tal coisa de tal produto, parecido com tal produto, aqui também é um modelo, um formato para poder se diferenciar das soluções existentes, né? Então, trazendo aqui quem são os competidores, também é uma oportunidade de poder trazer o seu diferencial para quem estiver ouvindo você. Se você estiver fazendo a apresentação para clientes, se você não quiser ser tão explícito em relação à competição, aqui você pode trazer quais são os principais diferenciais que você tem em relação aos outros produtos do mercado, sem necessariamente falar mal dos produtos que são seus concorrentes. Então, mas esse slide ele continua sendo relevante, né? E trazendo esses diferenciais em relação à competição. Falou tudo, Daniel. Só quero adicionar também a questão do você tem competidores. Ah, nós somos diferentes, nós não temos... Não, vocês têm competidores, pode ter certeza. Porque a demanda existe, ela é suprida de alguma maneira. Exemplo clássico do Uber com o taxista, né? A Uber não tem competidor porque não tinha aplicativo para contratação de carro ali, contratação de motorista. Mas tinha o táxi, tem o ônibus, tem a carona entre os amigos. A demanda é suprida. Então, essa questão da competição também é como que as pessoas resolvem os problemas delas hoje. Não necessariamente a competição direta de jogador para jogador, né? Isso é legal de pontuar a mais. Próxima pergunta, ela fala sobre equipe. E aí, a galera aqui quer saber quem é que tá com você. Porque é importante, né? Sozinho ninguém faz nada. Tem que entender ali quem que tá contigo. Pode ser umas pessoas conhecidas, né? Pessoas famosas, mentores, até mesmo outros investidores, né? Ou as pessoas que são teus sócios fundadores, sócios que estão entrando, pessoas que tu vai contratar. Essa aqui é a parte onde tu chega com o teu time para mostrar quem que faz tudo isso que tu está prometendo, quem que faz. Eu diria que essa parte da equipe aqui, ela é interessante se você não tem a sua equipe ainda, se você estiver sozinho nesse momento, você é a única pessoa que está tocando o projeto, esse pode ser um slide para meio que deixar indicado quais são as lacunas que você quer preencher. Se você está buscando de novo uma questão de investimento, pode ser uma forma de estar mostrando, meus próximos passos é ter alguém olhando para esse assunto, alguém olhando para esse outro assunto, ter uma empresa para cuidar de um problema específico, e isso tudo pode ser trazido nesse slide aí. E ele também encaixa lá no 5W2H, que é o quem, né? Quem que está fazendo pode também vem para cá. Exatamente. Aí vamos então para o nosso próximo, que são as metas e projeções, né? Projections and milestones. Esse daí funciona tanto para
você fazer algum exercício de futuro. Por exemplo, se lá na parte de marketing e vendas você contou o que você fez, aqui você consegue contar o que você espera que aconteça a partir do que já aconteceu. Então, dá uma sugestão sobre ações que você pode estar querendo fazer. Os milestones também são importantes para não só situar para onde você está indo, mas também situar algumas coisas importantes que aconteceram do passado em relação ao que já rolou, né? Então, de repente, às vezes você está contando uma história, a sua história, que é um produto novo, mas você já fez algo parecido no passado, no seu milestone pode aparecer ali um pedaço desse seu passado, eu já tentei fazer um pouco ali, aí surgiu a empresa tal, e agora eu estou aqui fazendo esse outro projeto. Então, muitas vezes, quem vai investir em você ou vai comprar de você está interessado em saber qual é a sua experiência nesse mercado que você está atuando. Então, se você já teve algum tipo de experiência anterior ao que você está fazendo, ou se você tem esse conhecimento de mercado, isso vai valer muito a pena. Às vezes uma empresa nova, né, você pensa, mas como é que eu vou vender? Não, quem está ali vendendo não é alguém que começou ontem. A empresa pode ter começado ontem, mas você tem uma jornada. Essa jornada ela pode estar sendo, né, ser usada, né, como um ponto positivo aí nesse processo. Então, projeções e os pontos ali de chegadas, onde é que você quer, né, se posicionar, pode ser bem relevante. E aí, nesse ponto, tu também pode colocar qualquer tipo de meta. Não precisa ser necessariamente uma meta financeira, né? Pode ser quantidade de usuários, compra de maquinário, aluguel de sala, ir para o exterior, né? Avançar para o mercado. Então, aqui tu pode entrar qualquer milestones e qualquer projeção de qualquer área da tua empresa. Então pode ser ali no time, por exemplo, que tu colocou, como o Daniel comentou ali, né? Tá sozinho, então o teu milestone é contratar um sócio tal. Contratar não, né? Encontrar o sócio tal. Encontrar o funcionário tal. Todas essas coisas podem estar ali no milestone, e se for parar para pensar rapidinho, olhando para trás, o Empresa Mínima nasce da visão à produção, né? Então também é o tipo de coisa que poderia estar ali. E aí a gente vai para o nosso nona pergunta, nono slide, que é status e linha do tempo. Que pode ser um pouco de sequência, né, do slide anterior, mas aqui, por exemplo, se você está nessa jogada de estar buscando investidores e tal, você pode dar uma letra ali para as pessoas que estão ali ouvindo, tipo, até quando você vai estar nessa busca, qual é o interesse, quando que existe, né, o movimento de querer fazer o negócio poder crescer para algum lado que você queira, tanto de crescimento financeiro, ou daqui a pouco esse dinheiro ajuda a estruturar melhor as coisas que já estão acontecendo. Tem várias oportunidades aí que dá para serem documentadas aqui. Então, o status pode ser um pouco de resumo também de algumas coisas que você trouxe até agora, né, dos slides anteriores, e o timeline meio que dando essa sequência assim, de qual é a expectativa. Se é uma apresentação de negócio para um cliente, o status pode ser muito também de vamos fazer negócio, se fechar negócio é assim que vai acontecer, é aqui que vai acontecer o que a gente combinou, é aqui que o serviço é entregue e por aí vai. Então tem algumas formas aí de você poder começar, porque o que você está tentando fazer nesse slide aqui é preparar para o próximo slide, que é justamente fazer aquela conclusão, aquele fechamento e fazer a chamada. Então esse slide aqui, se fosse um jogo de vôlei, você está levantando a bola. Aqui, se for futebol, tá cruzando, né? O basquete é assistência, como você preferir. Mas é a preparação para a jogada final aqui. Esse nono slide, status e timeline, eu vejo ele um pouco mais como se fosse uma linha do tempo mesmo, né? Que a pessoa conseguisse olhar e entender aonde você tá. Como se fosse aquele mapa do shopping, você está aqui, né? E aí tu conhece as outras lojas que tu pode ir. E o projeção e milestone é uma coisa, não tanto tempo, é mais questão de meta, ter alcançado ou não, e aí porque fica muito vago, né? 1.000 clientes, próxima projeção, 10.000 clientes, tá, mas quando? E aí então o status e timeline eu acho que vem para isso. E esse último slide, como tu falou, é a hora de descer a mão, descer o pé, acertar a cesta, depende aí do esporte que tu estiver fazendo no momento, que tu vai juntar tudo aquilo. Tem que ser esse último slide poderoso ali, né? Esse último slide que
vai fazer esse resumo e vai ter a chamada para ação, que é aqui que pode entrar a criança, o bebê, aqui pode entrar o cachorro, que aqui vai ter a chamada. E aí, obviamente, para cada público que tu vai estar falando, tu vai ter um último slide diferente, né? Vamos conversar, vamos fechar o negócio, vamos trabalhar juntos, vamos em frente, né? Aí tu pode colocar ali a pergunta, a chamada para ação ali que tu quer que aquela pessoa, aquele grupo de pessoas siga. Em alguns casos, Lucas, até dando uma sugestão também pra galera, pode acontecer de você querer ter, mas eu tenho informações a mais aqui que eu gostaria de documentar, e você pode ter slides extras, mas é como se você não usasse os slides na primeira apresentação. Mas dependendo das perguntas que vierem, você pode ter slides de backup, né, de apoio para essas perguntas que podem vir. Então, de repente, tem algum detalhamento de orçamento, existe alguma... como é que você forma o seu preço, uma coisa mais detalhada, de repente, do que foi apresentado, né, na parte do business model ou da solução. Então, você pode aproveitar alguns slides ali para deixar como referência, porque muitas vezes, dependendo qual é o seu público, qual é a estrutura que você vai ter mandado a apresentação, e aí as pessoas vão projetar aquela sua apresentação. Não dá para ficar, peraí que eu vou abrir um outro arquivo aqui, e é até um pouco disso, né? Qualquer distração que você criar dentro de uma apresentação, parar ela para abrir outro arquivo, você está perdendo a atenção do cliente ali. Mas é importante ter uma apresentação curta, né? Para que tenha mais tempo de conversa possível com quem você estiver ali apresentando. Então, é bastante relevante isso. Baita dica, Daniel. Baita dica, não tinha pensado nisso. Achei muito boa. E para quem está nos ouvindo também e fica pensando, por exemplo, mas eu não quero investidor agora, mas eu não vou apresentar nada para ninguém. Por que eu vou fazer essas perguntas? Então também a gente está aqui falando sobre a apresentação porque a pessoa que criou esse modelo criou pensando em apresentações. Mas a gente acredita que essas perguntas elas são fundamentais para que tu entenda o que tu tá querendo fazer. Ela é perfeita para tu apresentar para outras pessoas, mas ela é melhor ainda para que tu consiga responder para ti mesmo essas perguntas. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Inclusive, acho que é um momento aqui que, se você quiser receber o nosso Media Kit, você que está nos ouvindo, quer patrocinar o nosso podcast, a gente tem para você aqui uma oportunidade para isso. Você pode patrocinar os nossos episódios. Você tem aqui Lucas Inocente, Daniel Wild, Gui Grazotin, grande produtor de podcasts, categoria, qualidade, e a gente querendo ajudar o mundo que está querendo empreender, sair desse empreendedorismo de palco, trazer o mundo real, e agora é a hora. Você tem a chance de patrocinar ainda a primeira temporada do programa, temos alguns episódios ainda para serem produzidos, e tem a segunda temporada e todas as temporadas que virão. Muito bom, Daniel. Inclusive, para o Media Kit nós estamos usando o 10, 20 e 30. Então, se você quiser receber um exemplo de 10, 20 e 30, pede nosso Media Kit. E se você for criar um podcast, copia a gente. Faz o lance aí, já tá tudo lá. Exato, daqui a pouco em algum lugar do nosso site, tu vai ter ali para baixar a apresentação, editável possivelmente até, e toca a ficha. Quanto mais gente falando a realidade, mais gente fazendo barulho da coisa certa, é melhor. Menos espaço para mentiras, menos espaço para roubar o teu dinheiro. Vamos dar uma recapitulada aqui, que hoje o episódio rendeu aqui, olha só. A gente falou lá no episódio anterior do 5Ws. Aí, agora a gente, nesse aqui, falou sobre, né, o Elevator Pitch, e agora a gente trouxe o 10, 20, 30. E eu acho que o jogo aqui é bem o que a gente comentou lá no início do episódio, quer dizer, que as pessoas possam utilizar essas diferentes perguntas e estruturas para organizar a sua ideia, para poder contar a sua ideia, né? E dependendo do negócio que você está construindo, do serviço que você está desenvolvendo, vai ser melhor ter uma estrutura como o Elevator Pitch. Se você tem uma coisa mais visual, daqui a pouco vai valer a pena montar uma apresentação e ter uma estrutura de apresentação, né? Tem vários formatos ainda, Lucas, e cada projeto pode estar pedindo um desses formatos, ou uma parte deles, ou uma mistura deles, e acho que isso que a galera tem que estar aberta para poder testar, experimentar e ver qual que vai encaixar melhor, né? Se for olhar para o que a gente está fazendo, o Elevator Pitch nós fizemos pro Empresa Mínima Viável. O 5W2H
nós fizemos para a primeira temporada do Empresa Mínima Viável. E o 10-20-30 nós estamos usando pro Media Kit, que a gente vai ter que, né, vender ali o nosso jogo aqui, né, vender aqui o que a gente está fazendo, e aí acaba sendo um tipo de investidor, um tipo de cliente que acaba encaixando. Então, para cada parte, tu vai poder usar a ferramenta certa, como se fosse uma colher, um garfo e uma faca. Tu pode usar a colher ali para cortar tudo, mas talvez usar a faca seja melhor, né? Então, eu acho que tem os momentos certos e a ideia é que tu consiga ir se descobrindo, usando as ferramentas, brincando com elas, tentando usar, ver que não funcionou e tenta outra. Mas uma coisa que é muito importante, Daniel, que eu acredito que seja muito importante é não desista quando não tiver a resposta. Continue procurando essa resposta. Porque às vezes é isso que tu precisa para dar aquele próximo passo. Ter a consciência do que tu está fazendo, o entendimento do que tu quer fazer, da onde tu quer chegar, pode ser um pouco travado no início, mas depois que tu conseguir se entender os teus sócios, chegarem num consenso para construir essas respostas, aí tu vai ver que a coisa anda, né? Então não desista. Se não tiver a resposta, é ali mesmo que tu tem que investir. Eu acho que esse é o jogo. Faltou a resposta. É essa pergunta aí que tem que ser explorada, porque ali vai estar um aprendizado novo. Então, quem vai poder ajudar você, né, para ter esse aprendizado novo? E, Lucas, olhando uma dica já para o pessoal aí, a próxima pergunta que a gente vai fazer, e a gente vai explorar ela no próximo episódio, é: será que a sua ideia vai dar certo? Agora a gente, né, recapitulando, a gente está se conhecendo, está conhecendo a nossa ideia, e agora a gente vai começar a descobrir se a gente está indo pro lado certo ou não, se vai funcionar ou não. Não vou dar spoiler. Vamos aguardar. Não vou dar spoiler nenhum. Pessoal, deixando de novo a dica, participa da nossa comunidade, empresaminimoviável.com.br/comunidade, e faz o seguinte, vai estar uma chamadinha para você lá na nossa comunidade, para que você possa mandar um áudio ou um texto com reflexões aí que você tenha feito, com as suas dúvidas também, e a gente pode trazer essa sua dúvida para o nosso próximo episódio. Então, fica aqui o convite para que você participe dessa nossa discussão, participe dessa nossa conversa, e vamos nessa. Acessa lá o nosso site, segue a gente em todas as plataformas de áudio que você tiver na sua disposição aí para garantir que você tem empresa mínima viável em tudo que é total local possível, enfim. E vamos nessa. Vem com a gente. É isso aí, manda lá o teu áudio, a gente vai ouvir ele aqui no episódio, vai trocar uma ideia em cima disso. E é isso aí. Eu queria, Dani, aproveitar esse encerramento e parabenizar o Gui. Parabéns, Gui. Sempre presente, sempre atento a tudo aqui, dando várias dicas pra gente durante o processo aqui da gravação. Diretor, roteirista, produtor, sempre com a gente aqui ajudando a fazer acontecer o Empresa Mínima Viável. Editor também. Ele aqui, ó, já corrigiu online aqui. Editor também. Mas é isso aí. Obrigado a todo mundo que está nos ouvindo. Obrigado quem já entrou na comunidade. Se tá na dúvida, entra ali. É de graça, a gente não tá cobrando ainda. Então aproveita, né? É isso e vamos aí. que vamos. Posso dar uma última dica, Lucas? Por favor, Daniel. Faça coisas que não escalam. Cuide ao máximo ao que está próximo de você, das pessoas que estão próximas a você. E essa é a mensagem que eu deixo para a gente terminar hoje. Conte as suas ideias, faça coisas que não escalam. Faça coisas o mais individual possível para você conhecer ao máximo as pessoas que você está interagindo, que você possa aprender ao máximo com tudo que está acontecendo nessa sua modelagem de ideia, e para cada vez que você contar a sua ideia para outra pessoa, você possa aprender com isso também. Muito bom, Daniel, muito bom mesmo. Acho que muita gente que tenta fazer coisas novas, elas acabam caindo nessa situação desse empreendedorismo de palco, que tudo é escala, que tudo é automação, tudo é robô, né? E muito boa dica. Vem para a realidade, conversa cara a cara, faça coisas que não escala. Ótima dica. Então é isso aí. Vamos nessa. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.
Empresa Mínima Viável, um podcast sobre empreendedorismo e ficar de boa. Rádio Trama. radiotrama.com